Olá, dando início à aula de biologia, aula de número 16, e o assunto é a segunda lei de Mendel. Então, só mando aqui, colocar em tela cheia e ficar melhor. Então, a segunda lei de Mendel, também conhecida como a lei da segregação independente, estabelece que cada par de alelos, ou seja, os alelos que se encontram nos cromossomos homólogos, segrega-se de maneira independente de outros pares de alelos, aqueles que podem estar em outros cromossomos, ou outros cromossomos homólogos, durante a formação dos gametas. Vou só mostrar aqui. Aqui é a fase de intérfase, né, onde ocorre a duplicação do DNA. Então, aqui a célula vai começar a se dividir, né? Ela se divide em duas, indo os homólogos para células diferentes. Aqui só tem um par de cromossomos, tá? Mas isso acontece com todos os outros também. Então, eles podem se separar de forma independente. Aqui aconteceu uma troca de pedaços de cromossomos, que a gente chama de crossing over. Então, na meiose 2, que é a segunda divisão, que vai formar os gametas, né? As cromátides vão se separar, indo então para células diferentes. Vou voltar aqui novamente. Essa lei foi formulada com base em análises da herança de duas ou mais características acompanhadas ao mesmo tempo. A seguir, entenderemos melhor essa lei e os experimentos realizados pelo monge Gregor Mendel e que foram fundamentais para que ele chegasse a essas ideias. As primeiras conclusões que deram origem à chamada primeira lei de Mendel foram baseadas na análise do processo de hereditariedade de apenas uma característica das ervilhas. Mendel, então, deu prosseguimento aos seus trabalhos e realizou análises de duas ou mais características ao mesmo tempo, quer dizer, no mesmo cruzamento. Foram essas análises que deram origem à lei da segregação independente, mais conhecida como a segunda lei de Mendel. Em um de seus experimentos, por exemplo, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, e a textura da casca da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Plantas originadas de sementes amarelas e lisas, ambos traços dominantes, foram cruzados com plantas originadas de sementes verdes e rugosas, que são dois traços recessivos. Todas as sementes produzidas na geração F1 eram amarelas e lisas. Então, aqui a gente tem uma semente amarela lisa, as duas características são dominantes, portanto, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E sementes verde rugosa. Ambos traços são recessivos, portanto, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Na formação dos gametas, a gente sabe que eles vão se separar, indo para células diferentes, então, na geração F1 vai haver o encontro desses gametas que são Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui todos os gametas que serão formados serão iguais, assim como nesse caso aqui também, né? Porque eles são iguais, então não tem como separar. A geração F2, obtida pela autofecundação das plantas originadas das sementes de F1, era composta por 4 tipos de sementes, ou seja, 4 fenótipos diferentes. Então, dos 16 resultados, 9 apresentam a cor amarela e a textura lisa. 3 apresentam cor amarela e textura rugosa. 3 apresentam a cor verde e a textura lisa. E uma apenas com as duas características recessivas, ou seja, verde, a semente de cor verde e textura rugosa.
Em proporções, essas frações representam 9 amarelas lisas, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa e uma verde rugosa. Então, assim, a proporção da segunda lei em F2 é 9 para 3 para 3 para 1. Com base nesse e em outros experimentos, Mendel aventou a hipótese de que, na formação dos gametas, os alelos para a cor da semente, que são vezão, vezinho, segregam-se independentemente dos alelos que condicionam a forma da semente, que pode ser Rzão ou Rzinho. E, de acordo com isso, um gameta portador do alelo vezão pode conter tanto o alelo Rzão como o alelo Rzinho, com igual chance. E o mesmo ocorre com os gametas portadores do alelo Vzinho. Então, a gente tem aqui 2 pares de alelos, né? Aqui azão, azão, aqui bezão, bezão, bezinho. Não dá para ver bem. Mas o que eu quero mostrar é que eles se separam independentemente. Então, esse cromossomo pode se juntar tanto a esse quanto a esse, dando, então, resultados diferentes. Mesma coisa nessa célula aqui, né? Eles podem se separar independentemente. Então, isso é ao acaso. A geração F2, aqui eles cruzaram 2 indivíduos da geração F1. Então, os gametas formados por um indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, vão ser de 4 tipos. Tá? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Para descobrir os gametas, basta a gente fazer o cruzamento aqui como se fosse primeira lei de Mendel. O outro indivíduo, a mesma coisa, né? Os gametas formados serão Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Esse indivíduo aqui é resultado da fecundação desse gameta com este. Então, vai dar origem a um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Aqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, e assim por diante. Então, a gente vai ter, desses 16 resultados aqui, 9 plantas com sementes amarela e textura lisa, né? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 3 com a cor amarela e textura rugosa. 3 com a cor verde e textura lisa. E uma com a cor verde e textura rugosa. Então, a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Uma planta duplo heterozigota, que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, formaria, de acordo com a hipótese da segregação independente, 4 tipos de gametas em igual proporção. Um Vzão, Rzão, um Vzão, Rzinho, um Vzinho, Rzão e um Vzinho, Rzinho. Portanto, a proporção na geração F2 é de 9 para 3 para 3 para 1. Isso é muito importante lembrar. E na primeira lei de Mendel, a proporção em F2 é de 3 para 1, 3 dominante para 1 recessivo. Mendel concluiu que a segregação independente dos fatores para 2 ou mais características era um princípio geral, constituindo uma segunda lei da herança. Assim, ele denominou esse princípio segunda lei da herança ou lei da segregação independente. Segregação é separação, tá? Então, os alelos se separam independentemente. Posteriormente chamada de segunda lei de Mendel. Os fatores para 2 ou mais características segregam-se no híbrido. Híbrido é a mistura, ou seja, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Ao estudar a herança simultânea de diversos pares de características, Mendel sempre observou em F2 a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1, consequência da segregação independente ocorrida no duplo heterozigoto, que origina 4 tipos de gametas.
segregação independente de 3 pares de alelos. Até então, a gente estava vendo 2 pares, né? O par Vzão, Rzão, o V, né? Uma característica da cor e outra característica da textura. Agora, são 3 pares, tá? Então, são 3 genes diferentes, ou 3 pares de alelos. Então, ao estudar 3 pares de características simultaneamente, Mendel verificou que a distribuição dos tipos de indivíduos em F2 seguia a proporção de 27 para 9, para 9, para 9, para 3, para 3, para 3, para 1. Isso indica que os genes para as 3 características consideradas segregam-se independentemente nos indivíduos F1, originando 8 tipos de gametas. Em um de seus experimentos, Mendel considerou simultaneamente a cor amarela ou verde, a textura da casca lisa ou rugosa e a cor da casca da semente cinza ou branca. Então, são 3 características. Se são 3 características, a gente tem que representá-los através de 3 pares de alelos. Então, a gente tem um par para cor, outro par para textura, outro par para a cor da casca. Então, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho. Então, por exemplo, quantos gametas diferentes são formados? Porque é sempre importante descobrir os gametas. Depois a gente joga esses gametas no quadro de Punnett e consegue, então, obter os resultados, né, que a gente precisa. Então, tem uma fórmula, que é 2 elevado a n, onde n é o número de alelos heterozigotos. No caso aqui, os 3 são heterozigotos, tá? Os 3 são diferentes, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho. Então, 2 elevado a 3 vai dar 8 gametas diferentes. Mais um exemplo. Aqui tem um indivíduo, algum ser vivo com esse genótipo. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezinho, Fzão, Fzinho, Gzão, Gzinho e Hzinho, Hzinho. A gente tem 5 pares de alelos híbridos, né? Ou seja, heterozigotos. O A, o B, o E, o F e o G. Então, na nossa fórmula, a gente vai elevar 2 a 5, a quinta. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 serão 32 gametas diferentes. Para a gente descobrir quais são os gametas, a gente vai separá-los. Por exemplo, o nosso genótipo era Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e Bzão, Bzinho. Então, a gente segrega, ou seja, separa. Vzão em cima, Vzinho embaixo. Aí, o próximo par, segrega Rzão, Rzinho. Aqui também, Rzão, Rzinho. E, mais uma vez, segrega o par B. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzão, Bzinho. E aí, junta. Então, a gente vai ter um gameta, Vzão, Rzão, Bzão. Outro Vzão, Rzão, Bzinho. O próximo, Vzão, Rzinho, Bzão. Bzinho, Vzão, Rzinho, Bzinho. E assim por diante, ou seja, 8 gametas diferentes. Nos vestibulares, eles não pedem tipos de gameta com mais de 3 pares, tá? Se a gente colocasse 4, a gente teria que segregar mais um aqui, tá? Se tivesse 4 pares, mas não é o caso aqui. O cruzamento entre uma planta originada de sementes homozigota dominante para as 3 características, amarela, liso e cinza. É uma planta originada de sementes com traços e uma planta originada de sementes com traços recessivos, que é verde, rugosa e branca, produz apenas ervilhas com fenótipo dominante na F1, né? Amarelas, lisas e cinzas. E esses indivíduos são heterozigotos para os 3 pares de genes, ou seja, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e Bzão, Bzinho. Então, como é uma característica dominante,
os 3 alelos dominantes vão se expressar no fenótipo. Por isso que em F1 sempre vai ter indivíduos com as características dominantes. A segregação é independente desses 3 pares de alelos nas plantas da geração F1 leva à formação de 8 tipos de gametas. Os gametas produzidos pelas plantas F1 se combinam de 64 maneiras possíveis. 8 tipos maternos versus 8 tipos paternos, originando 8 tipos de fenótipos. O enunciado da segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente. A segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente pode ser enunciada da seguinte forma: os pares de fatores, Mendel denominava os genes, porque ele não sabia o que era, o DNA ainda não havia sido desvendado, né? Então ele chamava de fatores. Então, os pares de fatores para 2 ou mais características segregam-se, ou seja, separam-se de forma independente na formação dos gametas. Fazer um exercício aqui. Se o indivíduo de genótipo azão, azinho, bezão, bezinho for autofecundado, o número de gametas diferentes por ele produzidos e a proporção de indivíduos com o fenótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho, na sua prole serão respectivamente. Então, a gente vai, para descobrir quais são os gametas, ou quantos são, né, que aqui ele pede o número de gametas diferentes, a gente vai elevar 2 a 2, porque os 2 são heterozigotos. Então, a gente vai obter 4 indivíduos diferentes. Então, a gente pode ser a letra C ou a letra E. A outra pergunta é a proporção de indivíduos com o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, eu já deixei o quadro aqui pronto. A única possibilidade é aqui, azinho, azinho, né? Junta um A de um com o A do outro. Então, esses 2 aqui vão gerar um indivíduo azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Ou seja, desses 16 resultados, apenas um vai ter o genótipo azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, encerrando a nossa apresentação. E encerrando a nossa gravação também. Encerrando o compartilhamento. E tchau.